Você sabe qual é o melhor método conhecido no mundo hoje para aprender a aprender? Richard Feynman foi um físico teórico norte-americano e também ganhador de um prêmio Nobel que deixou para a humanidade um legado fenomenal. Ele foi um pioneiro no estudo da eletrodinâmica quântica e imagina que só o nome dessa parada já assusta certas pessoas porque parece ser algo complicado. Imagina o quão difícil seria ensinar isso para seus alunos e para seus pares. Então, Feynman não deixou um legado simplesmente fenomenal somente sobre a física. Ele foi um mestre do ensino. O que Feynman descobriu é que dá para aprender qualquer coisa quando você separa ele em 4 passos. O primeiro passo é ser específico. O segundo passo é você aprender de uma forma simples, como se você fosse ensinar para uma criança. O terceiro passo é de fato você ensinar para uma criança. E o quarto passo é você revisar quais foram os erros nesse ensino aqui para a criança, aquilo que ela não aprendeu, e ficar retroalimentando esse processo. Então, testa, revisa, corrige, testa, revisa, corrige e assim sucessivamente, até que de fato uma criança consiga absorver aquele conteúdo. Então, bora aprender essa parada agora de uma forma diferente, com um exemplo prático. Para quem não me conhece, eu sou Alisson de Paula, sou programador full stack, também sou DevOps. Eu tenho mais de 20 anos aí de bagagem pelo mundo da programação. Eu comecei a minha jornada lá profissionalmente com 16 anos, mas eu já tinha iniciado o meu estudo sobre programação bem antes. Ali por volta dos meus 13 anos eu já brincava com desenvolvimento de software. Então, nesses mais de 20 anos, eu tive muitos erros e acertos. E o que eu aprendi basicamente é que você precisa de ter sempre um referencial e você consegue aprender muito mais rápido quando você tem alguém aonde você pode modelar. E o que é modelagem? Modelagem é pegar algo ou alguém em que você admira e você acabar com aquele abismo. Porque se você ficar numa posição entre de admiração, você coloca aquela pessoa num pedestal. Aí vira tipo um abismo entre criatura e criador. A pessoa do mundo da computação que eu mais admirava era Linus Torvalds. Linus era um cara que veio lá contra tudo e contra todos e ele criou um kernel e ele conseguiu implementar aquilo que parecia impossível para o seu tempo. Ele é o criador do sistema operacional Linux e quando eu tive o meu primeiro contato com o Linux, ali por volta dos anos 2000, 99, eu demorei 6 meses para fazer uma instalação do meu primeiro computador. Eu aposto que mais de 80% das pessoas do mundo desistiriam nas primeiras horas, ou talvez até nos primeiros minutos. Eu colocaria que mais de 90% das pessoas desistiriam nos primeiros dias e alguns poucos loucos, 99, 98% desistiriam talvez na primeira semana ou nas primeiras semanas. E aí eu estou falando de uma parcela de 0,1 a 0, alguma coisa, que de fato era estatística daquela época, que eram as pessoas que utilizavam Linux. Então, eu fazia parte de 0,0 alguma coisa, que não chegava a 1% dos usuários do mundo que utilizava Linux no seu computador desktop no dia a dia. E aí, o que que isso me custou? Isso me custou 6 meses de dedicação. Então, para quem nunca instalou um kernel Linux na unha, ou pelo menos hoje, com o advento de AWS, onde é que você faz a instalação de uma instância com 2 cliques ou 3 cliques, onde você basicamente escolhe a sua distro, um template de inicialização e um tamanho ali da sua instância, você dá um play e a máquina sobe. Antigamente você precisava saber quais eram os drivers que tinham no seu computador para você poder instalar o Linux. Então o primeiro passo era instalar e quando você rebutava a máquina, ela daria provavelmente um kernel panic. Para quem nunca passou por isso, não sabe qual é a dor de você colocar um computador para compilar por volta ali das 11 horas, meia-noite, antes de dormir, ir para o colégio e quando voltar, a máquina está compilando e quando aquela parada terminasse de compilar, quando você vai testar de fato, você ia botar o seu computador que estava lá com a tela de kernel Panic. Aquilo
era como um soco na boca do estômago. E aí eu traço agora um paralelo com o filme do Rock Balboa, que a vida não é sobre bater, é o quanto você consegue apanhar. Então eu diria que essa é a maior skill de um programador, é conseguir levar pancada de código-fonte e conseguir continuar caminhando. Então não se assuste. Depois que eu consegui fazer a minha primeira instalação de Linux, não tinha interface gráfica. Interface gráfica era um capítulo à parte, que demorou mais ou menos mais outros 3 a 4 meses para eu conseguir configurar um computador, para conseguir de fato ter uma tela. E eu sempre ouvia as pessoas ao meu redor falar assim, cara, por que você gasta tanto tempo com essa parada só para ter uma tela preta? E aí depois para conseguir conectar um modem, eu tinha que pegar um programa chamado Minicom e colocar vários comandos de inicialização na unha para de fato eu conseguir conectar na internet. E é pela primeira vez usando um navegador por linha de texto e um cliente de IRC para bater papo com as pessoas daquela época. Então o IRC era o WhatsApp, os grupos de WhatsApp daquela época. Quem não chegou a conhecer não sabe de fato a jornada que era você trabalhar com sistemas Unix-like. E por que eu falo que essa parada é um divisor de águas? Esse processo do Linux, ele é tão top porque é algo que era tão complexo, mas assim, extremamente complexo. Ele foi sendo simplificado e hoje eu consigo explicar para uma criança de 8 anos de idade como é que ela faz para instalar um Linux no computador dela. Eu sei cada passo a passo, como coloco aquilo num pendrive USB, em que ela com poucos cliques, ela consegue instalar sozinha. Isso é uma coisa que foi sendo simplificada porque a técnica evoluiu, mas porque eu também dominei cada passo. Eu sei recompilar um kernel de ponta a ponta. E aí vem uma outra parada que é o ponto aonde eu quero chegar com esse vídeo. A primeira vez em que eu tive acesso ao código-fonte do Linux, eu já sabia programar muito bem em C. Mas quando eu li o código-fonte do kernel, eu entrei em estado de choque. Eu levei outro soco na boca do estômago. E naquela época, eu de fato pensei em abandonar a programação, porque eu via que ele era muito complicado e que se eu quisesse de fato desenvolver em nível de sistema operacional, eu teria que estudar demais. E um outro soco na boca do estômago era que era tanto esforço para algo que não fazia praticamente nenhum sentido, mas eu vejo que hoje faz todo sentido e eu consigo aprender a aprender muito mais fácil, porque eu sempre olho as coisas com aquele frescor que eu tinha enquanto eu era um menino que queria aprender aquela parada, e eu vejo que só aquela tela preta me deu fundamento, me deu aparato para eu entender sobre sistemas operacionais de uma forma que eu consigo tirar toda a groselha, toda a parte que não faz sentido e explicar até para uma criança. Então, programação é uma parada que ela tem que ser gostosa. No próximo vídeo desse canal, eu vou explicar sobre árvores binárias e eu vou colocar a mesma didática em todos os vídeos explicando sempre esse passo a passo. Se você não deixou o seu like, deixa aí, se inscreve, fechou? Valeu, é nóis!